A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Continuação do capítulo 3, do versículo 7 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos muito daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Caríssimos, estamos continuando no texto de São João, capítulo 3, que é muito importante para a catequese da igreja, para alimentar assim a nossa fé, que nós recebemos pelo batismo. Os nossos pais levaram-nos para batizar quando éramos crianças, muitos são assim aqui no Brasil, mas depois, quando nós crescemos, nós renovamos, essa fé e afirmamos no sacramento da crisma. São 3 sacramentos da iniciação cristã: o batismo, a Eucaristia e crisma. Esses são os sacramentos básicos para que nós tenhamos um cristão adulto na fé. Se você tem esses 3 sacramentos, a igreja confia em você, porque você está sabendo, você está conhecendo aquilo que foi revelado. Jesus aqui está tentando catequizar Nicodemos, mas ele ainda está muito voltado para o mundo, as ideias do mundo, e por isso que fica difícil, porque alimenta o egoísmo da pessoa. Nós temos que nos deixar guiar pelo Espírito de Deus. Jesus usou essa imagem do vento. O vento sopra onde quer, significando justamente a presença do Espírito Santo de Deus, que é dinâmico, que movimenta, que dá força e liberdade. Então nós temos que deixar os esquemas que nos aprisionam e buscar nascer do Espírito, porque aí a gente nasce com liberdade e a gente recebe de Deus a filiação divina. Nós somos filhos de Deus pelo batismo. Então, nesse contexto, Jesus apresenta o testemunho fiel. Quem é que conhece as coisas de Deus? Jesus. E ele está dizendo para Nicodemos, mas Nicodemos não acredita nem nas coisas terrenas, materiais, imagine nas coisas de Deus, nas coisas sobrenaturais. Aí Jesus vai aprofundando cada vez mais, e como ele é um conhecedor da lei de Moisés, Jesus vai citar um texto do livro dos Números, no capítulo 21, do versículo 8 e seguintes, que eu vou até aproveitar para ler aqui, porque às vezes a gente desconhece essas lições do Antigo Testamento, e elas só são compreendidas também quando nós lemos o Novo Testamento. Na hora que Jesus citou aqui o símbolo da serpente, que se encontra no livro de Números, ele está
apresentando para nós o mistério de sua morte e de sua glória. Por isso que eu vou ler aqui o texto de Números, para a gente depois compreender porque Jesus disse que é preciso que o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. O que é que diz a narração, capítulo 21, do versículo 5 e seguintes? Eu vou ler Números. O povo começou a murmurar contra Deus e contra Javé e contra Moisés. Porque nos tiraste do Egito, foi para morrermos neste deserto? Não temos nem pão nem água, e já estamos enjoados desse pão sem gosto. Então Javé mandou contra o povo serpentes flamejantes, que os picavam, e muita gente de Israel morreu. O povo disse a Moisés: nós pecamos falando contra Javé e contra você. Faça uma oração a Javé para que ele afaste de nós estas serpentes. Moisés rezou a Javé pelo povo, e Javé respondeu: faça uma serpente flamejante e coloque-a no alto de um mastro. Quem for mordido e olhar para a serpente ficará curado. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no alto do mastro. Quando alguém era picado por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Pronto, isso aqui é o puro texto que a gente encontra no Antigo Testamento. Aí aqui eu queria chamar a atenção para 2 pontos. Às vezes a gente fica dizendo que Deus proíbe imagens. Então Deus mandou Moisés fazer uma imagem de bronze de uma serpente. E quem olhava ficava curado da picadura de serpente. Agora, por que esse texto a gente vai compreender agora? Porque Jesus se aplicou a si. Jesus é agora não aquele que cura de uma picadura de serpente, mas Jesus é aquele que do alto da cruz vai ser elevado à glória de Deus e também atrair todos a esta glória, porque Jesus se esvazia para ser glorificado, se despe de tudo, de roupa, de coisas materiais, do seu próprio ser, e se imola totalmente a Deus. E assim como a serpente nos livra da morte, como consequência do veneno, agora Jesus nos livra da morte eterna, como consequência do pecado. Aquele povo da antiga aliança teve consciência do pecado, de murmurar contra Deus e falar contra o líder de Deus, que era Moisés. Mas agora a gente está vendo que tudo ficou para trás. Agora tudo foi cumprido e Jesus é a nossa glória e a nossa ressurreição. Oremos dizendo: fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder do Cristo ressuscitado, e tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 3, do versículo 7 ao 15. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.